O meu organismo não me permite mais aguardar até as 14 horas, 14h15, pelo horário do almoço. E realmente eu tenho aqui para ter um momento de prazer, de alegria, de cultura, e não para sofrer, não para ter sofrimento físico, né? Então me comprometi com o Irã que nós seremos extremamente pontuais, que as palestras cumpririam o prazo determinado de 20 a 30 minutos, e que se porventura às 13 horas ainda tivéssemos algum assunto administrativo para discutir, e interromperíamos às 13 e voltaríamos às 13h30 para os assuntos administrativos. Tá? Hoje nós temos 7 escrutínios para serem realizados aqui, 7 candidatos à academia. Então talvez a gente não consiga fazer isso até às 13. Se todos concordam, às 13 horas a gente suspende os trabalhos, caso não tenha logrado ultimá-los. Meia hora é o suficiente para a gente almoçar. Das 13h30 às 14h a gente faz os assuntos administrativos. Todos de acordo? Então, meu querido amigo, meu eterno professor, foi meu professor em 1987, lá no CEUB, no primeiro semestre de Direito. A sua ponderação foi válida, e talvez isso fosse a inquietude de todos. Então, gente, isso aqui é um ambiente democrático. As sugestões devem ser feitas, e nós temos que estar aqui para ter momentos de convivência, de alegria, de entusiasmo, para sairmos daqui já contando os dias para o próximo evento, para o próximo encontro, e não para sermos aborrecidos ou em conflito com os nossos estômagos, né? Antes de chamar o nosso palestrante aqui, eu pedi também que providenciasse um croquete de costela e um pastel de costela, cedidos aqui pela Costelaria Gaúcha, nossa vizinha. Antes, porém, eu tive a autorização do nosso cardiologista, Dr. Antônio Paulo Filomeno. Ele autorizou, ele provou o croquete, provou o pastel, e disse que são cardiologicamente receitáveis. Então, podemos comer tranquilamente. Hoje eu consegui falar com o nosso presidente vitalício, professor José Carlos Gentili. E foi um momento triste para mim. Eu tentei por diversas vezes, últimas vezes, conversar com ele, mas ele normalmente não atende o telefone. Hoje eu fui tão chato quanto o Wilson. Eu liguei diversas vezes para ele, mandei mensagem, e 1h30 depois o meu editor falou: me perdoe, você ligou e eu estava em horário de oração. E aí ele me disse que ele está preparando a sua viagem definitiva. Nós sabemos que ele sofreu uma cirurgia grande, e logo após a cirurgia ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Então ele está tranquilo, está com a serenidade dos justos, mas sabe que os dias estão contados. Infelizmente ele está fazendo quimioterapia, inclusive hoje ele tem uma sessão de quimioterapia, e nós todos sabemos, e Filomeno pode endossar depois, a quimioterapia é tão agressiva que na primeira sessão ela já mata, destrói de 1 a 2/3 do nosso sistema imunológico. Então a imunologia fica zerada. É tipo HIV, o efeito da quimioterapia, porque como ela mata as células cancerosas, ela mata também as células vitais. E a quimioterapia, ela mata aquelas células que se reproduzem em velocidade mais acelerada que o normal. As células cancerosas, elas se reproduzem em alta velocidade, muito mais que as células saudáveis. Só que para combatê-las, o sistema imunológico se reproduz em velocidade ainda maior e vira um alvo da quimioterapia. Por isso que a quimioterapia mata, destrói a nossa imunologia. Então qualquer de nós que for visitar o nosso confrade e tiver com qualquer virose, qualquer contaminação pode prejudicá-lo ainda mais. Então, quem quiser mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, eu falei para ele que nas nossas reuniões anteriores nós pedimos aqui as orações, as vibrações positivas de todos os acadêmicos por ele, e também pela Nina Tubino, que eu não tive notícias, não consegui falar com ela. Ele mandou um abraço a todos os acadêmicos, disse que sente saudades, mas está se preservando
e está consciente que a viagem está muito próxima. Eu disse a ele que assumi um compromisso na minha posse, dia 11 de agosto do ano passado, que até o final do meu mandato nós teríamos uma sede. E eu quero cumprir esse compromisso. E disse a ele que na inauguração nós vamos inaugurar as fotografias dos ex-presidentes. E lá haverá uma foto dele ao lado da foto do Juscelino. E que ele não cometa a desfeita de nos deixar antes de comparecer a esse ato para inaugurar a foto dele. Ele assumiu o compromisso que estará conosco nesse ato solene e só vai viajar depois. Doutor Antônio Paulo Filomeno, obrigado por ter aceitado o convite. Se fica à vontade, se quiser sentar aqui ao meu lado na mesa ou quiser usar o púlpito, você decide a forma como pretende se pronunciar. Olha, prepare-se, comam os salgadinhos, porque eu vou proibir tudo isso. Como cardiologista, sou obrigado a aprender. Brincadeira. Vamos lá. Meus amigos, primeiro eu quero agradecer ao nosso presidente pela gentileza do convite. A minha ideia é que deveria ser de 26, mas eu troquei a data e hoje está bem ótimo. Devo dizer a vocês que muito me honra estar aqui com vocês. Tem algum tempo que eu não participo dessas reuniões. E na minha vida é uma vida muito atribulada. Ainda estou nativa, atendendo pacientes na emergência. E meu tempo não existe, né? Eu não faço meu tempo, infelizmente. Vai chegar uma hora que eu vou fazer. O assunto que me foi proposto é um assunto vasto, importantíssimo, trata-se de vida, não é? A morte não pode ser evitada, é uma consequência da vida, mas se nós pudermos prolongá-la com qualidade, evitando certas coisas, introduzindo nos nossos hábitos outras saudáveis, seria o ideal. Então, eu vim aqui exatamente para tratar desse assunto. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto é vasto. Eu quero até propor ao presidente, se eu não conseguir esgotar, e fazer uma segunda oportunidade, onde eu possa, então, trazer todos esses dados de forma mais lenta, porque falar rapidamente não seria bom. Isso vai depender de quantas você foi de hoje, né? Tá? Não vou pouco. Deixar um croquete para mim, viu, Ivo? Não poder todos. Vai ficar embaixo do chão. Não, ali, deixa aí mesmo. Muito bem. O tema hoje trata-se de vida e morte. Nada a ver com o texto de João Cabral Melo Neto, que é o inverso, né? Morte e vida. Nós vamos começar falando como evitar, prolongar a nossa vida e evitar a morte precoce. O apóstolo João, na terceira visão profética dele, falou nos Cavaleiros do Apocalipse. Ele mencionou a morte, a fome, a peste, a guerra. Está tudo aí, né? Nós estamos vendo tudo isso aí, bem atual. Só que, naquela época, ele não podia supor que outros cavaleiros viriam, né? Que cavaleiros são esses? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, tabagismo, etilismo, depressão, obesidade e Covid. Ela entrou como cavaleiro também, porque hoje sabemos que a Covid tem uma importante função nas coronariopatias, nas doenças coronarianas. Bem, vamos tratar de um por um, procurar atingir esses itens que são modificáveis. Porque tem itens que não são modificados. Quais são os que não são modificados? Nós não podemos modificar. Sexo, as doenças atingem mais alguns homens do que mulheres. Raça, a raça negra tem mais propensão à doença hipertensiva maligna. Idade, à medida que nós progredimos nas primaveras, nós somos alvo de algumas doenças preferenciais.
E a história familiar, a genética de cada um, tá certo? Que nós não podemos tirar da gente. Esses são fatores não modificáveis. Muito bem, nós vamos falar nos modificáveis. O que a gente pode fazer para viver mais? A minha área é exatamente a geriatria. Então eu cuido da cardiogeriatria, a cardiopatia de idosos, mas não só de idosos. Se eu pudesse dizer a vocês o medo que eu tenho, medo mesmo, respeito e medo da hipertensão arterial. Essa é um flagelo. Por que é um flagelo? Porque mais de 50% das pessoas não sabem que são hipertensas. Não sentem nada. E às vezes o que vão sentir vai ser o primeiro e último sinal. Hipertensão arterial, nós temos uma estatística falha, como todas as estatísticas do Brasil são falhas, né? Ainda não atingimos aquele ponto. Nos últimos trabalhos, em 2006, dava como 22,6% da população hipertensa. Quando chegou em 2021, essa estatística pulou para 26%, houve um aumento de 3,7%. Durante 15 anos, houve um aumento de 3,7%. Isso é falha. Se não procede. Hoje, mais de 40% da população hipertensa. Mais de 40%. Dentro dos critérios que nós consideramos hipertensão, que eu vou explicar para vocês quais são. Imagina uma pessoa com um aparelho de pressão em casa, ela vai aferir a sua pressão, e ao aferir a sua pressão, ela põe no braço, aperta, olha, põe no pulso, aí começou o erro. Certo? Poucas pessoas sabem aferir a pressão corretamente, e muito médico, inclusive cardiologista, aferir errado. Tem uma técnica para isso que eu vou explicar para vocês, para quem tem aparelho em casa ou para quem é hipertenso, fazer a aferição correta. O problema da hipertensão, falando já que ela é assintomática, é que é difícil mudar de hábito. Mudar de hábito é uma das coisas mais difíceis que tem. Você procurar fazer uma atividade aeróbica, procurar fazer uma dieta adequada, perder peso, aliviar o estresse, dormir bem, ter uma alimentação com pouco sal, não comer churrasco de jeito nenhum. Então, essas medidas todas são muito mal feitas ou não são feitas corretamente, o que redunda um nível de pressão alterado. Você sabe mais ou menos qual é o nível de pressão correto? Alguém tem noção? Vamos fazer um bate-papo? 12 por 8? Não. A Associação Internacional de Cardiologia dá como ideal, mas aceitável, 13 por 8. 13,5 por 8 já é um caminho de pré-hipertensão. 14 por 9 é o máximo que uma pressão um adulto pode chegar. Um tiquinho ali em hipertensão já estágio 1, com efeitos colaterais. Então vamos focar numa pressão em torno de 13 por 8, 12 por 8, 13,5 por 8,5, já em nível de pré-hipertensão. Não é fácil. Não é fácil. Se não forem cumpridas todas aquelas etapas. Não é? Perda de peso, exercício aeróbico, redução da alimentação, uma alimentação correta, não é? Que hoje a gente tem dois processos de alimentação corretos, que é a mediterrânea e a DASH, né? A DASH é uma dieta mais apurada um pouco, e a mediterrânea é uma opção mais recomendável, porque é mais fácil. Ok. Então, o que é que acontece com a hipertensão não tratada? Uma coisa horrorosa. Nós tivemos 104 mil mortes por AVC isquêmico e hemorrágico. 104 mil. E 350 mil óbitos anuais por doença cardiovascular, do qual há o infarto e arritmias, infarto e a própria AVC. Meu Deus, o custo disso é imenso. Você tratar um paciente pós-AVC é um tratamento longo, dispendioso. Se a pessoa não tem convênio, mesmo que tenha convênio,
E nós temos então esse elenco de doenças derivadas da hipertensão. E não é hipertensão grave, não. Uma pressão de 14/9 já diminui 5 anos da sua vida. Uma pressão de 15/10, você vive 7 anos menos. Olha aí, uma pressão de 16/11, você vive 10 anos menos. Essa é a estatística mundial. Quer dizer, você acelera o encontro com a morte, né? Com aquele cavaleiro lá do profeta. Bem? Então, a aferição correta, vamos falar como se funciona uma aferição correta de pressão. Vamos imaginar que você tem um aparelho de pressão. Pelo amor de Deus, não um aparelho de pulso, jogue no lixo. Aparelho de braço automático, de boa marca. Então, você tem que estar 10 minutos de repouso, sentado com os 2 pés no chão, sem perna cruzada, não tendo feito nenhuma atividade física, bexiga vazia, por favor, tá? Por causa do reflexo vesical que aumenta a pressão, e colocar o aparelho bem colocado no braço e fazer 3 inspirações profundas e 3 expirações lentas. Quando eu falo profunda quando eu falo lento, eu falo. Por quê? Quando você faz essa manobra, você estimula o nervo vago, que é um nervo que os orientais da fase de meditação estimulam muito aquela respiração deles, estimulam o vago o tempo todo, para desacelerar o coração e relaxar as artérias. Aí você mede a pressão na 3ª respiração. Esse é o modelo. O médico que não fizer isso está errado. E nos 2 braços, na posição sentada, que é uma posição intermediária entre a deitada e a de pé. Os puristas fazem as 3 medições, na posição deitada, na posição sentada, na posição de pé. Mas olha, a posição sentada é intermediária das 2. Então, é a posição correta, aceita. Nos 2 braços, porque tem diferença muito interessante de medida dos 2 braços. Feito isso, nós já sabemos que a medida da pressão e as suas consequências de medida correta atenua bastante o erro, tá certo? Na medida que você vai para aquela estatística de 50%, não sabe o que é hipertenso. E aí você carrega aquela doençazinha e vai acabar provocando um AVC isquêmico ou hemorrágico. Tá? Hemorrágico é pior, isquêmico é ruim, porque é incapacitante, não é? Então, a mensagem que eu quero falar da hipertensão é essa, tem muito mais coisa para falar, é claro, mas principalmente o AVC. É só AVC? Não. Infarto, insuficiência renal, que o rim sofre tremendamente com hipertensão, diminui a filtração do glomérulo. Outra coisa ruim é as doenças vasculares. A pessoa hipertensa tem uma vasculopatia, é uma carótida que está com uma plaquinha que pode aumentar, tá certo? A hipertensão é um flagelo, certo? Tem que ser tratada de forma agressiva. Pronto. Ah, mas eu tomo remédio de pressão e fico, a libido minha reduz, não sei o quê. O problema é o seguinte, saber qual remédio é indicado para cada paciente. Tá? Não precisa passar remédio que reduz libido. Nós temos 98 antihipertensivos no mercado. Olha, vou escolher um deles, seja o melhor para o meu cliente. Ok. E a última estatística aqui, desses 42%, que é a estatística real de hipertensão no Brasil, entre 30 e 79 anos, essa é a faixa que foi medida. Só 33% dessa população está controlada. É isso que é muito pouco, 33%. Vamos pular para o segundo cavaleiro, aqui, o diabetes mellitus, ou a diabetes mellitus, tanto faz. Não tem, em Portugal chama A, aqui chama O. Mas isso é bobagem. Ambas as formas estão corretas. Vocês têm ideia de qual é a população diabética do Brasil entre 20 e 79 anos? Aumentando, 16 milhões e 800 mil. A projeção para 2030 são de 21 milhões de diabéticos.
Bom, mas com todos os medicamentos modernos que estão chegando a cada vez, pâncreas artificial, implante de liberação de insulina, não interessa. As pessoas continuam mais sedentárias, continuam comendo errado, continuam tudo para diabetes, que já é uma doença de parte genética, não é? Certo? Mas não é só parte genética, é por maus hábitos mesmo. Você esgota o pâncreas. O pâncreas é igual um ovário. A mulher tem um número de óvulos certos, quando chega na idade determinada, ela perde aqueles óvulos e acabou, não é mais fértil. Não tem mais fertilidade. O pâncreas tem uma quantidade restrita de células beta que produzem insulina. Se você forçar a barra, chamar essa insulina, puxar essa insulina, comer carboidrato, que eu falei para os senhores, AVC, infarto, por quê? Eu tinha um professor que usava um termo muito interessante. O diabetes não é uma doença endocrinológica, não. É uma doença arterial. É doença arterial, por quê? Ele lambe o pâncreas e morde a artéria. Eu achei bacana esse negócio, certo? O diabetes lambe o pâncreas e morde a artéria. Quer dizer, é isso que faz mesmo. Ele lambe o pâncreas, mas a artéria sobe. Rim, cérebro, coração, dedo do pé, necrose, certo? Então a gente tem que combater eficazmente, tá, a elevação suspeita da glicose. A cada 6 meses, medir a glicose e os índices glicêmicos, por favor. Bom, vamos passar para o outro. Olha, eu estou no terceiro cavaleiro, certo? Tá? Tabagismo, os senhores, não vou perguntar quem fuma, que seria delicado, certo? Então eu quero só dizer que o tabagismo, se eu pudesse classificar, eu classificaria como uma praga, não é? Certo? Eu tenho a impressão, e eu já fumei muito, eu tenho a impressão que está diminuindo, porque no confronto com o paciente, eu pergunto se eu fumo ou não. Vem um jovem, não se fuma, não. O jovem também está fazendo mais atividade física, é incompatível com o cigarro, certo? E não sei se a namorada fala, você está fumando, né? Alguma coisa acontece que está havendo um decréscimo do tabagismo no jovem, das pessoas mais idosas não, porque já está, os neurônios já estão vinculados à nicotina. Hein? Então, o que é que o tabagismo, eu não preciso dizer para vocês o que é que o tabagismo faz, né? Certo? Ele participa de todos os tumores, de todos eles, pulmão, próstata, estômago. A primeira pergunta, o senhor é fumante? Então tem um fator a mais para esse tumor ter aparecido. Claro que tem as suas exceções. Ateromatose. O que é ateromatose? Placas disseminadas pelas artérias. Por quê? Porque quando você aspira o cigarro, essas partículas, que são mais de 400, entram na corrente circulatória e vão circular pelas artérias. A artéria não gosta disso. Ela reage. Ela se espessa, ela se enruga, ela fica agregando placa de gordura. A ateromatose derivada da agressão por contato das partículas do cigarro que circulam após você respirar. Pronto, não precisa dizer mais nada. Em relação ao tumor de pulmão, 19% diretamente ligado ao cigarro. Pode ser mais, essa é a estatística. E a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que termina com enfisema, começa com enfisema e termina com uma doença mais séria, para uns mais, para outros menos. E isso é também um problema de custo social imenso e de custo familiar imenso, porque ninguém gosta de ver um familiar de noite, né? Quem gosta disso, né? Bom, vamos para o quarto cavaleiro. Dá tempo? 6 minutos. Quanto? 6. Tá, aí eu vou depois falar os outros, porque eu acho importante falar tudo. Sedentarismo. Meu Deus, mais de 50% da população é sedentária. Não, mas eu trabalho em casa, eu vou no jardim, não. É claro que não é a mesma coisa ficar parado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem fica 10 horas, quem tem mais de 60 anos de idade, e fica em torno de 10 horas sentado, aumenta em 30% a incidência de Alzheimer e de demência. Isso é estatística recente.
Foi feito um trabalho multicêntrico em vários locais. Mas o que é que eu faço para combater isso? 2.000 passos por dia, 2.000. 2.000 passos não é nada. Meia hora de caminhada não é nada. Se você caminha meia hora de caminhada em passo normal, você reduz 25% do infarto do miocárdio. Meia hora. Nada mais do que isso. Ou 2.000 passos. Mas às vezes que é difícil. Então vamos gravar 150 minutos de caminhada. 5 vezes. 5 vezes 3, 15. Só. Nada mais. Você está aumentando sua vida, diminuindo o infarto, melhorando a circulação, melhorando o fluxo cerebral, melhorando o fluxo renal. É a origem. O sedentarismo, ele tem essa característica de ser fácil de resolver, mas difícil de implementar. Difícil de implementar. Porque a pessoa está lá trabalhando no computador, trabalhando no computador, nos tornou mais sedentários. É claro que tornou. Não é tudo. Certo? E vamos deixar a mensagem: combater eficazmente isso aqui para reduzir a demência e a incidência de doenças cardiovasculares. Etilismo. Dá tempo? Quando eu falo etilismo, eu falo a sobrecarga etílica. Quer dizer, você tomar mais do que 2 latinhas de cerveja, ou, faço questão de falar, ou 2 destilados, ou 2 taças de vinho, e não ele. O paciente que é malandro, o paciente diz: olha, estou tomando tanto que o senhor comigo. A mulher diz: está tomando 2 latas de cerveja, 2 taças de vinho, 2 destilados. Ah, é? Como? Ah, toma, põe lá tudo enfileirado e toma. Mas eu não falei isso. Não, o senhor falou, eu escutei o senhor falar. Você viu se eu falei e ou? Não, eu não acho que não falou. Mente pra gente, certo? Então, tenta enrolar o médico, certo? Então é isso aqui. Isso também não é muito recomendável que seja escrito, porque tem pessoas que têm intolerância ao álcool, tem esteatose hepática, pessoas que têm gastrite, essas pessoas, hipertensas graves, não é recomendado beber. Pronto, certo? Então fica o recado, o que é aceitável e o que é que não é. E o que é que o álcool faz? Vamos lá, ó, eu listei aqui: aumenta a frequência cardíaca, aumenta os triglicerídeos, aumenta o ácido úrico, intervém no desencadeamento de gota, é vasodiativo, a pessoa faz um flush, né? Faz hepatopatia em quem já tem doença do fígado, aumenta a pressão, aumenta de peso e diminui a libido. O álcool é aquela série de frases: aumenta o desejo, mas afeta o desempenho. Então, eu falava sobre. Muito bem. Bom, então nós vamos apreciar mais uma. Dislipidemia é um termo técnico para nomear aumento de triglicerídeo e aumento de colesterol. Quando eu falo colesterol, a relação do colesterol bom, que é o HDL, e do ruim, que é o LDL. A notícia ruim para todos nós, para mim também foi no Congresso em Amsterdã, o expert lá falou assim: olha, gente, quanto é que vocês olham sobre meu colesterol é abaixo de 100. Quanto? 70? E o seu? O meu é 60. Maravilhoso. Eu tomo estatina, né? Tomo, porque com dieta você não coloca isso. E você? O meu é 75. Todos estão errados. Hoje a norma é LDL menor do que 50. Quem é que consegue ter LDL menor que 50 só se tomar estatina? Mesmo para o exercício, que é uma tentativa de subir o HDL. Tá certo? O HDL só para o exercício. Fora disso, nada mais. Que é um fator genético. Você não tem. Quando tem HDL baixo, bom, não tem jeito. Pode rezar, pode fazer. Só a estatina e o exercício faz o HDL subir. Não adianta de nada o HDL subir, se o LDL está alto também. E para baixar o LDL, meus amigos, a notícia ruim é essa: tem que tomar estatina em dose alta.
Mas isso é papo furado do laboratório para vender. Mas não é. Isso é estatística de mortalidade. A estatística de mortalidade mostra quanto maior o LDL, mais rapidamente você encontra aquela que está com a foice. Certo? Então, procurar, se quem toma estatina aqui, eu tomo estatina, tá? Há 8 anos, procurar reduzir o mínimo do LDL, para você não ter aterosclerose de jeito nenhum. A notícia não é boa. Existe um paradoxo que eu não vou bagunçar a cabeça de vocês, que agora recentemente, e quem fez esse trabalho foi até um colega meu de turma, que é um cientista respeitadíssimo de São Paulo. Ele descobriu que tem um HDL ruim. Vai dar nó na cabeça de qualquer um, né? É um HDL que tem uma variante genética que a gente pensa que ele é bom e ele faz o mesmo trabalho do LDL. Então, o X9. Entendeu? Então é o seguinte, mas nós não vamos caminhar por aí. Vamos tentar baixar o LDL, subir o HDL, o exercício e, se não, o estatina para fugir da aterosclerose. Bem, eu ainda fiquei sem falar de dois, já que o meu tempo, eu quero deixar isso mais claro para falar sobre obesidade. Tá? Essa obesidade nos preocupa muitíssimo, muita gordura visceral. Tá? A gordura visceral tem uma coisa, mas por que a depressão interfere no coração? Por causa de uma coisa chamada citocina. Vocês já ouviram falar isso na tempestade de citocina? Ouviram falar? Na pandemia, o que fazia lesão pulmonar eram as citocinas. Isso é provocado pelos nossos próprios anticorpos. Então, eu explico para vocês na próxima aula que fica obesidade e depressão, tá? Que hoje é considerado um fator de risco coronariano. Eu ontem tive o desprazer de chegar aqui com uma notícia, para mim, muito ruim para o senhor, não vai ser, que um senhor de 73 anos, casado pela segunda vez, com uma mulher mais jovem, há 3 anos que foi casado, não muito mais jovem, né? E ela o pressionava para passar a casa para ele, o nome dele. Já estava suspeito da situação, né? Assinava para passar os bens, passava para o dele, sentindo que ele estava já no final do caminho. E ele resistia, não, eram minhas filhas, não sei o que, um homem boníssimo, uma pessoa espetacular, um funcionário aposentado do Senado, um bom salário, e a pessoa pressionou. Tanto pressionou, que ele se viu desesperado e mandou um áudio. Eu recebi esse áudio. Disse assim, olha, cansei da vida. Se jogou do prédio, no último andar. Não tem isso. Observando. Quer dizer, ali foi um processo, não só por causa da um processo de depressão. Tá? Eu tenho inúmeros casos de pacientes que atentaram não tentaram depressão. A depressão é um fator de risco. Certo? Porque faz parte daquelas síndromes do coração quebrado, tudo isso. E por último, para finalizar, a Covid não foi colocada pela Sociedade Internacional de Cardiologia, mas eu coloco a Covid como um fator de risco cardiovascular. Todo mundo sabe que ela é trombótica, tá? Que o vírus é trombótico, ele provoca trombo, tá? Teve muitos casos disso, e tem uma briga aí de força dentro da vacina também provoca. Eu não entro nesse mérito, porque eu não tenho competência para discutir isso. Mas o vírus é trombótico, ele se aloja nas coronárias. Quem é que sabia disso? Se aloja nas coronárias. Descobriram agora que o vírus se aloja no testículo. Não precisa dizer que é do homem, né? Tá certo? E materiais, em feitos de necrópsia, em centenas de mortos pela Covid, pesquisaram onde é que ele se escondia mais no testículo, porque lá não chega anticorpo. O anticorpo não chega para combater o espermatozoide, não chega, né? Então, é lá que ele se escondia. É um vírus altamente inteligente. Tá? Certo? Pois é, eu acredito até que tenha provas disso, né? É muito bom. Então, meu amigo, a conversa foi longa e foi muito assim rápida. Eu queria, final, falar mais sobre duas, depois uma agora, em outra oportunidade, e também responder as perguntas dos colegas. Eu trouxe um material para distribuir para vocês.
Eu não sabia quantas pessoas vinham, trouxe só 10 kits. Esse vai ser uma coisa importantíssima. O que é que tem esse kit? Esse kit tem uma fichinha que os senhores vão preencher e guardar junto da sua identidade, onde está escrito o seu nome, o seu tipo de sangue, se você tem alergia, se você tem alguma doença, qual é o telefone que liga se você tiver uma emergência. Quando você está no shopping caminhando sozinho, desmaia. A pessoa vai no seu celular está bloqueado. Como é que eu vou chamar alguém da sua família? Tá? Então eu trouxe essa carteirinha bem pequenininha. Vocês vão preencher o telefone do médico, que eu coloquei o meu, para você qualquer um, tá? Um QR Code ligado à clínica, se vocês precisarem de um suporte. É uma carteira de vida, certo? Faz muita diferença. Se você se sentir mal, ele não conseguir dar informação nenhuma. Está ali. E somos todos já no alvorecer da idade. Então, bom, e outra componente do kitzinho é uma tabela de nutrição saudável, uma pirâmide de nutrição saudável. Está ali também no kitzinho. E outra muito importante, eu trouxe uma para o companheiro e para a companheira. Estou falando que não lá não, o esposo para a esposa. Para calcular a probabilidade de você ter um AVC ou um infarto nos próximos 10 anos. Tá? Esse trabalho foi feito por uma associação americana, através de muitos estudos, chegou a esta forma. Como é que eu vou saber se nos próximos 10 anos eu vou ter qual o percentual, a probabilidade que eu tenho de ter um AVC, de ter um infarto nos próximos 10 anos? Como é que eu calculo? Está lá, vocês vão receber, tá? A fórmula, tá bem? E eu usava no mundo inteiro essa, né? Bem, é isso que eu tinha que falar. Tem mais algumas coisinhas, eu vou deixar com uma oportunidade, tá? Eu acho que esgotei, né? Professor Filomeno, obrigado. Acho que é muito útil para todos nós. Quem quiser rever depois da palestra, está filmado, foi transmitido ao vivo pelo Instagram. Todas as nossas reuniões têm sido transmitidas ao vivo pelo Instagram. Na reunião que os embaixadores vieram com o convite do nosso acadêmico Sérgio Cury, um deles, por estar na ativa, não cedeu o direito de imagem, porque não podia falar em nome do Itamaraty. Então, quando ele falou, nós desligamos o receptor aqui, não foi transmitido. De resto, todas são transmitidas, e quem quiser depois, a Wayne encaminha o link para o WhatsApp de cada um. Quem quiser rever depois, para tirar as dúvidas, vai receber o link para assistir. Perfeito? Doutor Filomeno, eu só vou discordar em duas coisas de Vossa Excelência, tá? Permita-me a audácia de ponderar com um médico dessa envergadura. Primeiro, eu fiz uma pesquisa na minha sociedade, apenas entre homens, as 3 principais causas de infarto. Sabe quais foram? Primeira, sedentarismo. Segunda, infartos entre homens, tá, Valmir? Primeira, tabagismo, sedentarismo. Segunda, tabagismo. E a terceira, a frase, precisamos conversar, dita pela esposa. E a terceira, você falou dos 2 colesteróis, o HDL, que é o bom, o LDL, que é o ruim, mas tem um terceiro que é ótimo, que é aquela gordura da picanha, né? E esse é ótimo, né? Geneticamente modificado. Olha, uma coisa que eu quero falar para vocês, cuidem bem das pedras. Eu acho que sobre certos aspectos nós caminhamos um pouco mais adiantado. A perna tem que estar muito boa. Ela invalida qualquer atividade sua. Imagina você não conseguir caminhar, você tem que fortalecer a perna, e a perna não é fácil, porque é a maior massa muscular. Tem que procurar. Tanto a coxa quanto a panturrilha, né? Você deu da água, você tocado, você tomar banho, ela fica primeiro por causa do joelho, que é o grande mistério da medicina. E hoje você tem que fazer faz pelas plantas de coração, do pulmão, do rim,
transplanta tudo que você puder imaginar, mas não faz nada. A pesquisa de célula-tronco no joelho não deu certo, ela não recuperou a capacidade de comunicação, e hoje você tem que a prótese da certo? Então, tudo dá tempo. Faça isso de perna, põe em casa, agacha, certo? Tem um teste bom para depois de 60 anos, para ver se você tem ideia de fazer isso aqui. Fez isso, certo? Certo? Então, dentro do exercício que você sabe, tem na internet, você chega lá e dá um exercício para a perna em casa. Bom, dentro da cama faz. Ou então, assim, flexão, extensão. Certo? Maravilha. Obrigado, confrade Filomeno. Obrigado. Nós vamos interromper conforme prometido e comprometido com o Irã. Interromper agora os trabalhos por 30 minutos e voltamos depois para os assuntos administrativos. O almoço já está servido e será obedecido o código do idoso para fazer a fila, tá, gente? Quem tem mais de 60 tem prioridade na fila. Bom almoço, bom apetite. Voltamos em 30 minutos. Marcelo José, não vai embora não. Gente, desculpa a delicadeza, ontem, dia 18, foi o dia de São Lucas, o médico grego, e o dia do médico. Filomeno, obrigado pela palestra, parabéns, salva de palmas na sua pessoa para todos os médicos do Brasil. Veja, você vai ver agora.